Oi pessoal, eu sou o Alessandro. Bom, final do ano tá aí, o Natal tá às vésperas, daqui a pouco 2022 está chegando. E nesse contexto do fim de ano, são tradicionais algumas coisas. Fora aí a festa de Natal, a ceia, tô falando um pouco nesse contexto da cultura pop, em outros contextos também, contexto da imprensa, até das redes sociais. Quer ver duas coisas que são muito comuns? As listas e as retrospectivas. E no caso do mundo dos quadrinhos, isso não é diferente. Isso não é diferente. E no Ministério dos Quadrinhos também não será diferente. Agora vou começar aí pipocar em diversos lugares, inclusive aqui, as listas de melhores do ano. Essa é uma tradição que eu gosto bastante, acho bem divertida, assim, gosto de acompanhar, gosto de ver a lista dos outros. E esse vídeo é para pensar um pouco sobre o significado dessa tradição, das listas de melhores do ano e na função destas listas. Que função que ela desempenha? Bom, vamos lá. Bom, pegando um pouco de cara, essas listas elas estão pensando aí fins de ciclo, né? O ano pensado como um ciclo de publicações e fazendo um balanço dele. É isso. E elas acabam funcionando também como vitrines. A gente sabe como é que essa questão do hype hoje, nesse contexto de internet, é importante. Às vezes quadrinhos ótimos não são tão vendidos porque não entram no hype, a galera não está comentando tanto. Às vezes quadrinhos que tinham um potencial que para mais gente conhecer, acaba que nesse turbilhão de vozes que é a internet, não chegam tanto. E essas listas de fim do ano, elas oferecem uma vitrine que é distinta daquela do momento do lançamento. E que fazem alguns... Claro, muitas coisas que ganharam hype na época do lançamento vão estar aparecendo nessas listas também, mas elas acabam jogando holofotes sobre certos quadrinhos, né? Holofotes sobre um recorte dos quadrinhos lançados. Isso eu acho muito bacana. Eu acabei descobrindo muita coisa nessas listas. Lembro que já faz bastante tempo acompanho as listas do Sidney Guzman, por exemplo. E lá descobri coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Isso quer dizer que essas listas só vão aparecer coisas que são assim ocultas? Não, vai aparecer muita coisa que todo mundo falou durante o ano também. E mesmo para esses quadrinhos, ter holofote novamente, aqui eu estou pensando em termos de venda, é legal, porque essa cultura do hype, ela também é uma cultura do descarte. Ela faz com que a gente fale muito daquilo naquela hora e depois cai um silêncio, e as listas de fim do ano elas acabam quebrando um pouquinho esse silêncio que a galera está falando só sobre aquilo que está no momento. A lista às vezes faz com que a gente volte a falar de um quadrinho que saiu lá em janeiro. Eu particularmente curto isso. E nesse contexto as listas são como os prêmios. Pensa aí o HQ Mix, ou sei lá, o Prêmio Eisner. Os prêmios são isso também, listas que funcionam como vitrines. Só que essas listas dos canais de YouTube, do Instagram, de blogs, elas são prêmios de um jurado só. No caso do Ministério dos Quadrinhos, eu sou o jurado. Assim, qual é o critério? Aquilo que eu mais gostei, aquilo que eu achei de maior qualidade, o que mais me empolgou, enfim. Aqui, o gosto do Alessandro é o critério que vai aparecer. Se for em outros canais, Dois Quadrinhos faz, o Sidão, como eu falei, faz também. São prêmios, vamos chamar assim, de um jurado só. E isso faz a gente pensar numa outra função dessas listas, que é conhecer o gosto de quem as produz. Por quê, né? Se João me fala de Pedro, eu sei mais sobre João do que sobre Pedro. Isso vale no contexto dos quadrinhos. Por exemplo, se eu falo sobre esse quadrinho aqui, você sabe mais de mim do que do quadrinho, embora a gente não pense tanto nisso. E nas listas, como são coisas rápidas, a gente não está dissecando tanto, cara, isso aparece muito mais. As listas elas funcionam como portais não é a palavra, funcionam como sinalização dos gostos de diversas pessoas. Por que eu estou falando que isso é uma função que eu acho legal? Porque nesse contexto dos influenciadores, assim, vamos chamar assim, eu odeio esse nome, se alguém fala assim, Alessandro, você é um influenciador, né? Eu uso esse nome, mas cara, de verdade, isso me soa, é uma coisa que não me desce muito. Mas vamos lá, nesse contexto dos produtores de conteúdo na internet, o que acontece, né? Cara, sai muita coisa o ano inteiro. Estou falando aqui de quadrinhos, eu poderia falar de cinema, do mesmo jeito. Sai muita coisa o tempo inteiro. E ninguém tem tempo de ler tudo. Isso para não falar no critério econômico, não dá para comprar tudo. E aí, a galera vê vídeos, lê resenhas para ajudar
a escolha daquilo que se lê. Gente, isso é desde o século XIX. Lá na Inglaterra, por exemplo, os romances estão saindo e as resenhas de jornal sobre os romances, cara, elas funcionavam como isso. Cara, tal fulano falou bem de tal coisa. Ah, vou ver se eu leio, né? Vou ver se eu leio. Dado o universo grande de publicações, você tem pessoas que se especializam, né? E às vezes gastam mais tempo lendo. E aí a gente fala, cara, vou naquilo que é bem possível eu gostar. Então esse contexto de produtores de conteúdo funcionam assim. Há canais que são pensados a partir disso. O Pipoca e Nanquim já falou várias vezes que eles, quando falam de quadrinhos, não estão pensando em fazer críticas, eles estão pensando em fazer indicações. Eles se entendem como um canal de indicações de quadrinhos. Só que o que rola, né? O que rola é que às vezes a gente, sei lá, por exemplo, eu posso estar falando de um quadrinho que eu acho muito legal. E você vai ler o quadrinho e você, cara, você não curtiu aquilo. Você não curtiu aquilo. Às vezes o gosto não bate. O gosto não bate. Embora o Ministério dos Quadrinhos, eu não pense tanto o meu canal como um canal de indicações, eu não penso assim. Eu penso como um canal de reações. Estou dividindo como é que eu reagi àquele quadrinho com vocês. Eu sei que a galera usa assim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só que então eu falei muito bem de um quadrinho, você pode não gostar. E essas listas, elas funcionam como uma certa radiografia do gosto. Ali o cara está dizendo o que ele mais gostou. E a gente pode entender se o gosto do cara bate ou não com o nosso. Assim, com o nosso. Outra coisa, né? Frisando uma obviedade que eu já disse e vou repetir agora, ninguém lê tudo. Né? Ninguém lê tudo. E as listas, elas mostram recortes. Vou dar um exemplo. Muito dificilmente Bonelli vai ficar de fora de uma lista minha de fim de ano. Por quê? Porque eu leio bastante Bonelli. E durante o ano inteiro eu falo que eu gosto bastante de Bonelli. Mas se você for ver alguns outros canais, dificilmente Bonelli aparece. A pessoa não lê muito Bonelli. Então, a gente não repara só o gosto. As listas, às vezes, elas fazem com que a gente repare o recorte de leitura daquela pessoa. Por exemplo, nas minhas listas vão aparecer menos mangás. Não que eu não leia tanto, não que eu não leia mangá, mas eu leio proporcionalmente menos mangás do que eu leio outros quadrinhos. Então, é uma coisa que é interessante, né? As listas, elas fazem com que nós conheçamos o recorte de leitura, o gosto de quem tá fazendo. E aí, é claro, a gente consegue, na hora de pesar o gosto daquela pessoa, se bate ou não com o nosso. Eu acho isso... Inclusive, e não só para isso, é bacana às vezes ver, cara, fulano gosta de tem tal perfil, né? E até hoje na internet a gente está sempre conversando via comentários, via redes sociais, então isso ajuda até nesse tipo de conversa. Bom, o gosto varia. O gosto varia. Então, isso que é outra coisa que eu acho legal das listas. A gente olha para uma lista, por exemplo, de alguém que não te acompanha ou nem acompanha tanto, a gente pensa assim, cara, como é que fulano pode colocar tal coisa na lista dele? Como é que tal coisa ficou de fora? A gente tem essas reações. Gente, e o jogo é assim. As listas, elas estão ali falando como é que aquilo reverberou na pessoa. Claro que esse reverberar, ele pode ter raízes técnicas também. A história foi bem escrita, a história foi bem trabalhada, mas as listas, no geral, nesse contexto dos influenciadores, elas não desconsideram isso, pelo menos da maioria, eu acredito que não, falando por mim, elas não desconsideram isso, mas elas revelam muito o diálogo que a pessoa teve com a obra. E esse diálogo, ele passa por diversas outras coisas que não a técnica, ele passa por temática, ele passa às vezes por identificação com o personagem, com identificação por questões trabalhadas, enfim, né? Enfim. As listas também, elas falam um pouco sobre o mercado, sobre recortes desse mercado. A gente passa a ter um certo horizonte, quando a gente vê várias, sobre aquilo que foi publicado. Até porque a galera costuma usar como critério para suas listas aquilo que foi publicado durante o ano em questão. O Sidão, inclusive, ele faz uma coisa que eu acho legal. Ele deixa as listas, para lançar a lista dele, 3, 4 meses depois. Porque às vezes, saiu coisa em dezembro que dificilmente vai entrar na lista. Ele não vai ter tempo de ler. O meu critério é distinto. Né? O meu critério, o meu horizonte não é o que saiu. Nas minhas listas podem ter coisas que saíram outros anos. O meu critério é o que eu li. Então, por exemplo, ano passado entrou Karl Barks na minha lista. Uma coisa que eu não tinha lido, li ano passado, gostei bastante. Então, meu critério é um pouquinho diferente. Embora, sei lá, 80% do que vão aparecer nas listas são coisas desse ano. Porque eu acabo tentando acompanhar o que está saindo. O que está excluído das minhas listas são as releituras. Por quê? Porque eu releio pouco.
Infelizmente. Esse ano comecei a reler mais. Quem sabe daqui uns 2 anos eu não consigo fazer lista das minhas melhores releituras. Mas eu fiz aqui no canal, e se você for ver dos anos anteriores, eu faço algumas listas de melhores, porque eu acho a competição às vezes injusta. Por exemplo, uma obra que já está concluída com uma obra que está em andamento. Cara, eu vou dizer, as melhores leituras. É difícil comparar. Ou uma revista mensal com uma graphic novel. Então é complicado. Então eu faço listas, por exemplo, de melhores histórias fechadas, listas de melhores histórias em andamento, lista de melhores revistas mensais, essa inclusive deve sair em breve. Costumo fazer também uma lista de minhas decepções do ano, fiz dos últimos 2 anos, devo fazer esse ano também. Enfim, né? Só que a ideia foi conversar um pouco com vocês sobre as listas e anunciar. Eles vão sair aí durante o mês de dezembro. A maior parte delas sai para a última semana, mas algumas já vão saindo por agora. E você gosta dessas listas? Você acha um tipo de coisa legal? Assim, eu não estou dizendo que isso não vai revolucionar o mundo, né? Caraca, que reflexão ultra profunda. Não é isso. Mas é porque é algo que eu gosto e que eu quis pensar um pouco sobre o significado e dividir com vocês, E pensem nisso, né? As listas revelam os gostos e os gostos realmente variam, e isso é do jogo, e é isso que torna legal. Inclusive, é muito legal, isso é bem bacana, quando um quadrinho ele atravessa diversas listas de pessoas muito diferentes. Pessoas muito diferentes entre si, e aquele quadrinho está presente. A gente fala, cara, isso deve ser uma pepita. A gente acaba pensando um pouco assim, né? Bom, bota aí nos comentários se você gosta das listas, se você não gosta, se você entende alguma outra função que não aquelas que eu coloquei aqui. Enfim, minha gente, é isso, eu vou parando então. Valeu por ter assistido o vídeo. Não esquece de comentar se você achou legal, comentar como eu pedi, de compartilhar se você achou legal, de curtir, isso é tudo importante para o algoritmo, dos links patrocinados da Amazon, da Panini que estão aí na descrição. Quando você faz suas compras através desses links, ajuda demais o canal a se manter, a melhorar, né? Isso aqui tudo tem um custo, um custo de tempo, um custo de grana, né? E bom, pelo menos até hoje, a maneira que eu arrumei pra gente financiar esse negócio são esses links patrocinados. É isso, minha gente. Valeu por ter assistido. Forte abraço e até o próximo vídeo.